Olá, bem-vindos à parte 1 da aula sobre torção do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. A figura embaixo mostra um exemplo comum de carga à torção. Nela, duas cargas P são aplicadas a uma distância B do eixo longitudinal de uma barra. É importante ver que as cargas elas são aplicadas a uma distância do eixo longitudinal, o que faz com que elas gerem uma alavanca e que o eixo gire ou se torça ao redor de seu próprio eixo longitudinal. A magnitude do torque seria igual à força aplicada vezes a alavanca. Como temos duas forças, cada uma a uma distância b, a magnitude do torque neste caso seria 2 vezes a carga P multiplicado pela alavanca. Esse torque ele seria aplicado no extremo AB, que seria no caso o ponto A, onde aquele eixo ou barra está em contato com a roda, e o ponto B, onde é aplicado o torque. Essa seria a única parte que está submetida à torção. Vocês poderiam fazer análise do ponto BE e perceberiam que ele está livre e ele não está submetido a cargas. Analisando o eixo AB, vemos que ele está submetido a um torque e ele está tentando se deformar ao redor de seu próprio eixo. A torção faz com que os corpos tentem girar ao redor de seu próprio eixo. Ou seja, o vetor de momento ele também está no mesmo sentido do eixo longitudinal das barras. Uma diferença entre o momento torsor, o torque, o par, que também chamam, com o momento fletor que nós tínhamos visto antes, é que as forças para gerar torque, elas são aplicadas a uma distância do eixo longitudinal, o que faria o corpo girar ao redor de seu próprio eixo. Diferente no caso de um momento fletor, as cargas elas são aplicadas no eixo da viga, ou seja, a carga ela passa através do eixo longitudinal da viga, o que faz com que a viga se flete. Diferente dos momentos de torção ou torques, que fazem com que a viga se torça. Por isso chamamos flexão e torção. No caso em que um torque é aplicado, no interior do corpo são geradas tensões de cisalhamento. Assim que fôssemos avançando, explicaremos como são geradas estas tensões e por que elas são tensões de cisalhamento. Elas se distribuem ao redor da área transversal, mas não é uma distribuição uniforme. Elas se distribuem de uma maneira que explicaremos depois, onde as maiores tensões estão perto do diâmetro da barra e próximo do eixo longitudinal, ou seja, do centro da barra, as tensões são aproximadamente zero. O torque é um momento que tende a torcer um membro em torno a seu eixo longitudinal. Para entender as deformações, o melhor é fazer umas linhas ao redor de uma barra cilíndrica que são iguais ao eixo longitudinal, ou seja, vão de um extremo até outro. E também traçar outras linhas como círculos na parte diametral da barra cilíndrica.
para ter uma espécie de malha como a que aparece na figura da esquerda. Por que precisamos fazer isto? No caso de carga axial, quando deformávamos uma coluna ou uma viga, era fácil ver ou perceber essa deformação, porque a viga ou a coluna ela ficava mais comprida, mais longa ou ficava mais pequena. No caso de flexão, por exemplo, quando você aplica uma carga em uma viga que cria flexão, você percebe ou dá para imaginar que essa viga ela se deforma fazendo uma espécie de U. Essas deformações são facilmente percebíveis para os casos de tração, compressão ou flexão. Mas no caso de torção, é muito difícil perceber as deformações, porque o corpo ele gira ao redor de seu próprio eixo e não muda a sua geometria ou comprimento. Assim que precisamos dessas linhas para acompanhar a deformação. No caso, imagina uma barra que ela estivesse fixa no extremo oposto, como se estivesse uma parede na parte oposta, e for aplicado um torque na parte frontal. Se isto acontecesse, os círculos e as linhas longitudinais que traçamos na superfície, eles se deformam, mas a torção faria com que os círculos eles girassem e não tivesse uma deformação aparente. Imagine com que a barra ela fosse, na verdade, uma combinação de muitos pequenos cilindros, como se você começasse a pilhar moedas uma sobre a outra. E ao aplicar o torque, essas moedas girassem uma sobre a outra. Ou seja, os círculos eles não teriam nenhum tipo de deformação observável. Você não percebe mudança nas linhas que criam círculos. Mas, se você se foca nas linhas longitudinais, você percebe uma deformação, porque elas teriam tentando formar uma hélice ao redor da superfície da barra. São estas linhas as que nos mostram que existe uma deformação. Imagina que você pega 3 moedas, 3 cilindros, que inicialmente eles estão sem deformação, a do fundo está engastada numa parede e você aplica um torque na parte frontal, que faz girar essa barra uns 90 graus, em sentido anti-horário. Fazendo isto, você percebe que a do fundo, que está engastada na parede, ela não se movimenta porque ela tem restrições. E a do frente, ela girou os 90 graus que aplicamos, mas a do meio, ela ficaria numa posição intermédia, tipo 45 graus. De novo, os círculos eles parecem não ter deformação, mas as linhas longitudinais mostrariam essa deformação. É com estas linhas que nós faremos nossos análises para entender a tensão e a deformação que acontece quando um corpo é submetido a um torque ou a torção. Se alguém tiver mais interesse em entender como que são estas deformações, eu recomendo assistir este outro vídeo, que é muito mais gráfico e apresenta os principais conceitos de torção. O momento de par ou momento de torque, ele pode ser representado de duas maneiras, dependendo do livro de texto ou dependendo da fonte onde aparecer. Aqui mostraremos as duas maneiras em que ele é representado. E a direção do momento, ela sempre é indicada pela regra da mão direita. Assim que lembrem que a regra da mão direita é muito importante para entender o sentido de giro.
No caso de torção, precisamos ver se o giro é positivo ou negativo, porque depois vamos precisar sumar esses momentos. Para entender um pouco melhor quando que um torque gira em um sentido ou em outro, imagina a imagem da figura e pensa que você está observando a barra de frente, ou seja, que a parede está no fundo e você está observando a barra de frente até seus olhos. Neste caso, o momento T1 ele faz girar a barra no sentido horário. Assim que se você usa a regra da mão direita, você percebe que seu dedo polegar ele estaria apontando na direção da parede no sentido horário. E o momento T2 ele faz girar a barra no sentido anti-horário. Se você usa a regra da mão direita, seu dedo polegar estaria apontando para seus olhos. Uma das nomenclaturas é usar uma seta com duas pontas, onde a seta, no caso, estaria apontando para a parede, no caso do momento T1, que seria um sentido de giro no sentido horário. E o momento T2, uma seta saindo para fora, que seria um sentido de giro anti-horário. Na parte de baixo aparece a outra representação, que é com aquelas setinhas que dão o giro e elas mesmas estariam indicando esses sentidos de giro que acabamos de falar. As duas representações podem aparecer em um livro em outro ou em um exemplo em outro. Assim que é bom se acostumar com elas dois. Quando um eixo circular, seja sólido ou tubular, é sometido à torção, as seções transversais elas permanecem planas e giram ao redor do eixo longitudinal do membro. Ou seja, imagina que uma barra ela fosse composta por moedas apilhadas uma sobre a outra. Isto quer dizer que as moedas elas giram e elas não se deformam. Elas permanecem como círculos. Diferente de isto é quando um torque é aplicado numa barra com uma seção transversal não circular. Quando a seção transversal não é circular, quadrado, triângulo ou qualquer outra coisa que não seja circular, o contorno ele se deforma. Ou seja, no caso da barra circular, o círculo ele continua sendo um círculo. Mas se você observa as seções transversal não circular, no caso do quadrado, depois de ser aplicado um torque, a seção transversal não continua sendo mais um quadrado. Ele se torna uma coisa, uma outra geometria. Isto faz muito mais complexo a análise. Assim que, por causa da simplicidade matemática, neste curso só trataremos a parte de torção em membros de seção transversal circular, sejam sólidos ou tubos. Se alguém tiver interesse sobre a teoria em membros não circulares, precisaria primeiro entender a parte de seção transversal circular e depois procurar nos textos guia a parte de seções transversais não circulares. Voltando à análise de deformações da barra circular, imagine as linhas circunferenciais e longitudinais sobre a superfície de uma barra que é submetida à torção. Antes da deformação, vamos nos focar só em um quadro que é formado pelas linhas de circunferências e linhas longitudinais.
Neste caso, chamaremos esse quadrado o quadrado ABCD. Antes da deformação, essas linhas formam um quadrado, como nós dissemos. Depois de aplicar o torque, os círculos, eles continuam sendo círculos. Assim que as linhas BC da parte embaixo e AD da parte superior, elas ficariam iguais. Mas depois de aplicar o torque, a deformação faz com que as linhas longitudinais, que antes elas eram paralelas ao eixo longitudinal da barra, elas se deformam e elas ficam helicoidais. Assim que nós passaremos de ter um quadrado a uma espécie de trapezoide. Se vocês observam, é como se umas forças, ou no caso umas tensões, estivessem sido aplicadas sobre a parte superior e inferior do cubo, para deformar ele deste jeito. Essas tensões são tensões de cisalhamento. Quando explicamos o equilíbrio de tensões no cubo, nós mostramos que as tensões de cisalhamento, elas, para manter o equilíbrio estático, elas sempre têm que ser em 4. 4 tensões, uma delas sendo aplicada em cada uma das superfícies do cubo, no caso deste quadrado. Se não fossem 4, o cubo não estaria em equilíbrio e ele precisaria girar. Se tiverem alguma dúvida, podem voltar no vídeo onde explicamos o equilíbrio de tensões. Isto mostra que quando um torque é aplicado sobre uma barra, as tensões que aparecem são tensões de cisalhamento, porque este tipo de deformação é específico das tensões de cisalhamento. Se fossem tensões normais, como no caso de carga axial, o cubo ele tenderia a aumentar do tamanho e não a fazer esta deformação angular, como mostramos aqui. Se um eixo estiver fixo numa extremidade ou engastado numa parede, e um torque for aplicado na outra extremidade, como aparece na figura, imagina um plano. No caso, um plano que é feito pelas linhas do eixo longitudinal e uma linha paralela na parte circunferencial. Antes da deformação, esse plano seria quadrado, normal, e depois de aplicar o torque, na parte oposta ao engastamento da parede, a barra ela tende a girar, a se distorcer na parte mais extrema, mais oposta. E a parte fixa na parede, como ela não pode se movimentar, ela permaneceria na sua posição original. Aquele plano ele se distorcerá de uma maneira que ele seria inclinado, como se mostra na figura. Se nós midéssemos o ângulo que é criado entre o plano distorcido e a posição original, nós poderíamos medir esse ângulo, que é denotado pela letra grega π, e ele é chamado de ângulo de torção. Esse ângulo nos dirá quantos graus que foi torcida a nossa barra. Uma coisa importante é que, se vocês observam, quando estamos próximos ao engastamento da parede, aquele ângulo é aproximadamente zero. E quanto mais longe estamos da parede, aquele ângulo é maior.
Isto é para o mesmo torque aplicado. Assim que esse ângulo, chamado ângulo de torção, ele depende da posição x e varia ao longo do eixo longitudinal, sendo x a distância desde a parede até o ponto onde for medido aquele ângulo. Para entender como essas distorções deformam o material, vamos a isolar um pequeno elemento no interior da barra. Esse elemento ele será localizado a uma distância radial ρ do eixo longitudinal da barra. Assim que pegaríamos nossa barra submetida à torção, cortaríamos ela um pedaço a uma distância x, qualquer uma arbitrária, e essa seção também seria cortada no interior diametral para analisar um cilindro, mas agora no interior da barra, a um diâmetro ou a uma distância radial ρ. Devido ao torque aplicado, acontecerá uma deformação e existirá uma diferença entre a face frontal e a face traseira do elemento que estamos analisando. No caso, a face traseira do elemento ela girou um ângulo φ em função da distância x. E a face frontal ela girou um ângulo φ de x mais um diferencial delta de φ. Sempre a face frontal ela girará um pouco mais do que a face traseira. Assim que sempre terá uma diferença entre as rotações. Essa diferença delta φ faz com que um elemento que antes da deformação era quadrado, ele aparece como um elemento deformado por cisalhamento. Se analisássemos só essa parte de deformação e pegássemos a linha BD, antes da deformação era um quadrado. Depois da deformação, esse plano gira e sabemos que a parte frontal, a distância BD, ela criaria uma espécie de arco. E o ângulo está dado por aquele giro delta φ. Na parte da superfície ou circunferencial, nós teríamos outro ângulo que chamaremos com a letra gama. Esse ângulo é o ângulo que nós percebemos na deformação de cisalhamento. Uma coisa importante é que todos estes ângulos eles são medidos em radianos. Isto é muito importante na hora de fazer seus cálculos. Para calcular quanto que se deformou aquele quadrado ou quanto que foi o cisalhamento, precisaríamos conhecer aquela distância ou aquele comprimento do arco BD. O comprimento de um arco ele pode ser medido conhecendo o ângulo do arco e a distância radial ou rádio daquele arco. Essas duas distâncias nós conhecemos. O ângulo é aquela rotação delta φ. E o rádio é o rádio ρ de nosso elemento, que lembrem que é uma distância arbitrária desde o eixo longitudinal a uma distância ρ. Assim que o comprimento desse arco BD seria igual a ρ multiplicado por delta φ. Agora, aquela deformação ou aquele ângulo gama, ele poderia ser calculado como um triângulo retângulo, no qual tangente de gama
seria igual a oposto sobre adjacente. O oposto é o comprimento do arco BD. E o adjacente é a espessura de nosso elemento, que no caso é Δx. Assim que com esses valores, nós poderíamos calcular aquela deformação gama. Uma coisa curiosa é que essa deformação gama, ela depende da distância radial na qual nós estamos analisando o elemento. Se comparássemos outra deformação a uma distância ρ menor, como é o caso da direita, observem que o ângulo ΔΦ, o ângulo de torção, ele seria igual, porque aquele plano que se deformou devido ao torque forma aquele ângulo ΔΦ que seria igual para os dois elementos. Mas, se analisássemos o ângulo gama que se forma na parte da circunferência, esse ângulo seria menor. No caso, eu trasladei esse ângulo para a parte superior para mostrar uma equivalência com a imagem da esquerda. Mas ele é medido na parte circunferencial do cilindro. Obviamente, se vocês observassem um elemento muito próximo do eixo longitudinal, obviamente aquela deformação seria de aproximadamente zero. Assim que quanto mais longe estemos do eixo longitudinal, maior será essa deformação gama. Novamente analisando nosso elemento de deformação, como já falamos, o arco BD ele pode ser medido pelo ângulo e pelo rádio. Assim que o comprimento será igual a ρ ΔΦ. E no caso de ângulos muito pequenos, como é o caso das deformações na maioria dos materiais, que eles se deformam muito pouco, esses ângulos, no caso, a tangente do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo em radianos. Lembrem que estamos trabalhando em radianos. Assim que a tangente de gama, que é oposto sobre adjacente, seria aproximadamente gama, que seria igual ao arco BD dividido o comprimento Δx. Ao juntar as duas equações, teríamos que gama, ou a deformação por cisalhamento, é igual a ρ ΔΦ sobre Δx. E se fazemos isto muito pequeno, ou seja, indo para a parte de derivadas, veremos que aquela deformação gama é igual a ρ de φ de x. Essa derivada de φ de x é chamada de taxa de torção. Assim que podemos ver que a deformação ela é linearmente dependente da distância radial. Ou seja, quanto maior seja a distância desde o ponto que estamos analisando até o eixo longitudinal, maior será aquela deformação por cisalhamento. Como as distâncias Δx e o ângulo ΔΦ são os mesmos para todos os elementos analisados na mesma seção transversal, como já mostramos anteriormente, esses dois serão constantes. E, obviamente, a derivada de φ de x também é uma constante na seção transversal. Assim que, para a mesma seção transversal, nós teríamos com que a magnitude da deformação por cisalhamento ela depende apenas da distância radial ρ, desde o eixo longitudinal. Assim que, obviamente, a maior deformação ela seria ou aconteceria
na superfície da barra ou no diâmetro da barra. Tendo em conta isto e chamando com a letra C ao rádio da barra, nós poderíamos calcular as tensões em qualquer ponto da barra em função do rádio da barra e das tensões máximas que chamaremos tau máximo. Esta seria a máxima deformação por cisalhamento. A deformação de cisalhamento gama, ela varia linearmente com a distância radial desde o eixo longitudinal da barra. Mesmo que um membro que esteja submetido à torção fosse sólido circular ou tubular, o efeito é o mesmo. Na nossa análise, nós poderíamos ter pegado um elemento de uma barra tubular e a análise teria chegado às mesmas equações. Assim que o comportamento em deformação, ele sempre é linear, sendo zero quando estamos no eixo longitudinal e máximo na superfície da barra. Mas cuidado, porque nós estamos falando de comportamento. O comportamento ele é linear nos dois. Mas os valores, as magnitudes, não quer dizer que, por exemplo, duas barras de diâmetro igual, uma sólida e outra tubular, que as duas estén submetidas ao mesmo torque, isto não quer dizer que o valor da deformação ou das tensões seja o mesmo na superfície. Não. O comportamento será linear nas duas, mas os valores são diferentes. Depois veremos que a função para calcular as tensões, ela tem uma variável geométrica, que é o momento polar de inércia. Depois mostraremos o que é isto. Assim que, como as duas têm geometrias diferentes, as tensões teriam valores diferentes. Mas o comportamento é igual nas duas, tanto sólido como tubular. Se o nosso material de análise for elástico linear, como a maioria dos materiais de engenharia que são usados comumente, pode-se aplicar a lei de Hooke. No caso, a lei de Hooke para cisalhamento, onde a tensão de cisalhamento será igual a uma constante que multiplica a deformação por cisalhamento. Nós já tínhamos falado desta equação. E, como anteriormente já tínhamos definido o comportamento da deformação por cisalhamento quando é aplicado um torque, se conhecemos a deformação, também conheceríamos a tensão por cisalhamento. Assim que, lembrem que no começo do vídeo, falamos com que as tensões na área transversal, quando é aplicado um torque, elas não se distribuem homogeneamente. Nós já sabemos por quê. Porque a deformação próxima ao eixo longitudinal, ela é zero. E na superfície, ela é máxima. Assim que, obviamente, as tensões seriam aproximadamente zero no eixo longitudinal e elas cresceriam também linearmente. O comportamento é um aumento linear desde zero até um máximo na parte diametral da barra. Usando a lei de Hooke e a equação de deformação que anteriormente desenvolvimos, vamos a procurar uma equação que nos mostre a deformação por cisalhamento em função da tensão cortante máxima. Por que é importante ter uma equação em função da tensão cortante máxima? Porque na engenharia,
as tensões que farão falhar ou quebrar nosso corpo, nosso elemento, elas sempre serão as maiores tensões. O corpo ele começará a falhar onde as tensões são máximas. Assim que, obviamente, nós precisamos calcular essas máximas tensões e nossos pontos de interesse estarão ao redor das tensões máximas. Bom, começando, temos a lei de Hooke. No caso, nós saberemos que quando a deformação é máxima, a tensão de cisalhamento também será máxima. Podemos resolver esta equação em função da deformação máxima e substituir essa deformação máxima em nossa equação de deformação. Assim, teríamos uma equação para calcular a deformação por cisalhamento em função de variáveis geométricas e da máxima tensão cortante. Agora, procurando uma equação para calcular as tensões na seção transversal, nós usamos de novo a lei de Hooke e agora substituímos essa deformação que acabamos de calcular em nossa equação da lei de Hooke. Assim teríamos uma equação que expressa como é a tensão por cisalhamento na seção transversal em função da posição do elemento, no caso da distância ρ, e da tensão τ máxima. Os casos particulares, vocês podem observar que substituindo nesta equação, quando ρ é igual a zero, ou seja, quando a distância com respeito ao eixo longitudinal é zero, ou seja, quando estamos no centro da barra, a tensão por cisalhamento é igual a zero. E no caso quando ρ é igual a o rádio da barra, que neste caso está expressado pela letra C, nós teríamos com que a tensão é igual à tensão máxima. Agora nós temos umas equações que relacionam a deformação e a tensão por cisalhamento ao longo da área transversal em função da distância com respeito ao eixo longitudinal ρ e a tensão de cisalhamento máxima ou tensão cortante máxima. Essa equação, na verdade, ela nos mostra mais como que é o comportamento das tensões, porque até agora nós ainda não conhecemos quanto que é o valor da tensão cortante máxima. Nós sabemos que ela é um valor, mas não sabemos quanto que é. Assim que essas equações até agora, elas não seriam de muita utilidade. Uma equação de muita utilidade seria uma que relacionasse o torque aplicado com a tensão de cisalhamento gerada por esse torque, porque no final de contas, as tensões de cisalhamento na área transversal, elas aparecem porque é aplicado um torque. Para encontrar essa equação que relacione o torque com as tensões cortantes ou tensões de cisalhamento, nós precisamos usar as condições de equilíbrio. Isto que quer dizer que, se somássemos um por um o efeito de cada um dos elementos que nós analisamos, como no caso aquele primeiro elemento, ele teria uma tensão cortante e ele está ubicado a uma distância do eixo longitudinal a uma distância ρ. Se vocês observam, esse elemento ele tem uma área e uma tensão cortante está sendo aplicada nessa área. Ou seja, que é uma força. Nós temos uma força sendo aplicada a uma distância do eixo longitudinal. Uma força vezes uma alavanca gera
um momento. Neste caso, um momento de torção. Assim que esse elemento ele estaria gerando um torque. Se nós sumássemos todos os elementos na área transversal, o efeito de todos os elementos na área transversal somados teriam que ser igual ao valor do torque aplicado na barra, nesse ponto. Isso é o que nós vamos usar para encontrar uma equação que relacione o torque aplicado com a tensão de cisalhamento. Assim que, no caso, cada elemento com um diferencial de área, ele produz um diferencial de torque na área transversal. Esse diferencial de torque, dt, ele seria igual à alavanca ao braço, que no caso é a distância ρ, multiplicado por uma força. A força é igual à tensão de cisalhamento τ multiplicado pelo diferencial de área no qual atua essa força. Como falamos por equilíbrio, a soma de todos esses diferenciais de torque seria igual ao torque aplicado T. E na engenharia, uma somatória é uma integral. Assim que se fazemos a integral de todos esses diferenciais de torque, a integral na área transversal no caso, nós teríamos a equação para relacionar o torque aplicado com as tensões internas. Resolvendo esta integral, nós temos que dt é igual a ρ que multiplica τ pelo diferencial de área. Esse τ, que é nossa tensão de cisalhamento, nós podemos substituir pela equação que encontramos anteriormente. Porque esse τ ele vai mudando ao longo do eixo radial. E nós sabemos que muda, mas ao substituir pela equação que encontramos anteriormente, a tensão máxima ela é constante porque ela é um número e a letra C, que é o rádio da barra, também é uma constante. Assim que nós deixaríamos essa equação τ em função do rádio ρ. E poderíamos fazer a integral da área unicamente em função da distância radial ρ. Resolvendo as integrais, nós teríamos que a integral do diferencial de torque é igual ao torque total, que seria o torque aplicado. E pelo outro lado, como falamos, tanto a tensão máxima como o valor do rádio da barra, eles são constantes, assim que eles podem sair da integral. E teríamos com que o torque é igual a tensão cortante máxima dividido o rádio da barra, que multiplica a integral de área de ρ quadrado de A. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas essa integral ela representa o momento polar de inércia da área transversal da barra. No caso de barra circular, é fácil de calcular. Mas estes valores de momento polar de inércia já aparecem nos livros. Assim que vocês não precisam calcular a integral. Só precisam saber que ela é o momento polar de inércia e substituir pela equação do momento polar de inércia. De maneira rápida, vamos mostrar como é que é calculada essa integral, que de novo é o momento polar de inércia. No caso de um elemento circular, nós teríamos um diferencial de área que o comprimento do arco já falamos que pode ser calculado como o ângulo Δθ multiplicado pelo rádio, que neste caso seria ρ, e a espessura desse elemento seria Δρ.
Assim que o nosso diferencial de área ele pode ser transformado em ρ de θ de ρ e calcular nossa integral de área entre 0 e 1 rádio r e entre 0 e 2θ, ou seja, uma volta completa do círculo. Resolvendo esta integral de área de ρ ao cubo, nós chegaríamos ao valor do momento polar de inércia, que é igual ao π que multiplica r elevado a 4 dividido 2. Esse é o momento polar de inércia para um círculo sólido completo, que no caso seria a área transversal de uma barra sólida. Eu posso deixar ele expressado em função do rádio ou do diâmetro, tanto faz. Resolvendo a mesma integral, agora de maneira análoga, para uma barra tubular, a integral ela estaria entre o rádio interno e o rádio externo do tubo. Assim que o momento de inércia para um tubo seria π meios, que multiplica o rádio externo a 4 menos o rádio interno elevado à quarta potência. Note que o momento polar de inércia é uma propriedade geométrica da área. Ele só depende da geometria da área transversal. No caso, estamos analisando círculos. E ele sempre é positivo. Outra coisa é que lembrem que vocês não precisam resolver a integral. Estes momentos polares de inércia, eles já aparecem nos livros, nos apêndices dos livros ou em tabelas. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre os momentos de inércia ou momentos polares de inércia, eu sugiro um vídeo onde explicam de uma maneira mais detalhada como é que eles são calculados e por que eles são importantes. Quando cheguemos na parte de flexão em vigas, nós falaremos de novo sobre os momentos de inércia. Assim que eu recomendo vocês assistirem a esse vídeo para entender um pouco melhor o que são esses momentos de inércia, o que eles representam e por que eles são importantes. Por enquanto, só precisam lembrar essas duas equações, porque na parte de torção só vamos trabalhar com eixos sólidos ou tubulares, assim que só teríamos momentos polares de inércia de barra sólida ou de barra tubular. Voltando à nossa fórmula de torção, nós tínhamos chegado com que o torque T é igual à tensão máxima de cisalhamento dividido o rádio da barra, que é expressado pela letra C, multiplicado pelo momento polar de inércia. Assim que se resolvemos essa equação em função da tensão de cisalhamento, teríamos esta equação aqui, que nos mostra quanto que é a tensão de cisalhamento máxima em função do torque aplicado T e de variáveis geométricas, sendo o momento polar de inércia unicamente dependente da geometria da área transversal, e R o valor do rádio exterior da barra. Esta equação é muito importante, porque ela nos permite saber quanto que serão as tensões máximas que está suportando nosso eixo. Essa mesma equação ela pode ser expressada em função da distância radial ρ, para calcular a tensão de cisalhamento em qualquer ponto no interior da barra. Mas, de novo, como os elementos eles sempre falham ou eles se quebram quando as tensões são máximas, geralmente sempre vamos a calcular a tensão de cisalhamento máximo. Será muito difícil um caso em particular onde você precise calcular a tensão de cisalhamento num ponto interno.
mas a equação fica embaixo e vocês sabem que só seria reemplaçar o rádio ρ pela distância radial até o eixo longitudinal. Podem guardar esta equação como uma das equações mais importantes em torção. No caso de uma barra sólida, nós podemos substituir o momento polar de inércia e encontrar a tensão máxima, que seria essa equação do lado direito. Mas eu recomendo guardar a equação da esquerda, porque ela é uma equação mais geral e pode ser usada tanto para barra sólida como para barra tubular. Agora que conhecemos a equação de torção, que relaciona o torque com as tensões de cisalhamento, vamos fazer um exemplo. Neste exemplo, um tubo de rádio interno C meios e rádio externo C é submetido a um torque T e se nos pede determinar a quantidade de torque que é resistido ou suportado pelo tubo em comparação com uma barra sólida de rádio C, obviamente. Assim que temos um tubo com que o rádio interno é a metade do rádio externo. E vamos comparar quanto é o máximo torque que consegue suportar este tubo em comparação com uma barra sólida. Para solucionar isto, nós usamos a nossa equação de torção. No caso, procuraremos o torque T, assim que usaremos a equação em função do torque T. Temos que o torque é igual à tensão máxima dividido o rádio externo multiplicado o momento polar de inércia. O momento polar de um tubo é este aqui, que resolvendo a nossa equação chegaríamos nesta equação de aqui embaixo. O importante é deixar o torque T em função da geometria e da tensão de cisalhamento. Por quê? Nós sabemos que a máxima tensão de cisalhamento nas duas barras, tanto na tubular como na sólida, tem que ser igual, porque os dois são do mesmo material e precisamos comparar quanto que um suporta em relação ao outro. Assim que a tensão máxima de cisalhamento nos dois tem que ser igual. Por isso, vamos a deixar expressado o torque T em função da geometria e da máxima tensão de cisalhamento. Resolvendo a equação, nós temos com que o torque do tubo é igual a 15 16avos, que multiplica π meios vezes a máxima tensão de cisalhamento multiplicado o rádio exterior ao cubo. Agora vamos calcular como que seria o torque em uma barra sólida. No caso, esse torque que chamaremos T' seria igual à tensão máxima dividido o rádio externo C multiplicado pelo momento polar de inércia. Substituindo o momento polar de inércia, nós chegamos com que esse torque T' é igual a π meios, que multiplica a tensão máxima de cisalhamento, que multiplica o rádio externo ao cubo. Como sabemos que a tensão máxima de cisalhamento é igual nos dois, porque é o mesmo material e o rádio externo é igual, nós podemos ver que o torque que suporta a barra tubular, no caso, seria igual a 15 16avos do torque da barra sólida. Ou seja, nós poderíamos substituir o torque T' da barra sólida no interior
do torque da barra tubular. E teríamos então que o torque da barra tubular é aproximadamente igual a 0,94 que multiplica o torque da barra sólida. Isto quer dizer que a barra tubular ela suporta aproximadamente 94% do torque que suporta a barra sólida. Isto é muito interessante, porque olhem que a barra tubular ela tem um buraco no meio do valor da metade do rádio. Ou seja, ela tem muito menos material que a barra sólida. E mesmo assim, ela consegue suportar aproximadamente o 94% do torque. Isso quer dizer que com uma barra tubular e uma barra sólida, eu consigo suportar aproximadamente o mesmo torque. Mas a barra tubular, ela tem menos material. Assim que ela pesa menos. Na parte de custo, se você fosse comprar um tubo, ele é mais barato porque ele tem menos material que a barra sólida. E isto é o que justifica que muitos eixos tubulares sejam usados como meio para transmitir torque e economizar material. Chegamos no final do primeiro vídeo. Espero vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.